Interaja conosco, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, se quiser, também comente e compartilhe esse vídeo. Estamos agora aqui no Realidade, a nossa entrevista do dia. Nessa manhã estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Vanessir Stefanoski, palestrante, hipnoterapeuta e trainer em neuronegociação. O Vanessir estará comentando com os nossos ouvintes sobre emoções. Bom dia, Vanessir. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Rosário. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês, trazendo um tema tão importante, né, Marcos? Eu até estava no posto de combustível abastecendo de manhã, vi as pessoas falando sobre política, falando sobre futebol. São coisas que nós temos no dia a dia, mas é muito difícil de ver as pessoas falando sobre as nossas emoções, né? Ou aprendendo sobre as nossas emoções. Normalmente nós falamos de política, futebol, coisas que afloram as nossas emoções, e não falamos de coisas que ajudam a equilibrar as nossas emoções. Então, esse é o intuito da nossa conversa, né, Marcos? Vanessir, o problema não é o que acontece, mas a importância que nós demos a esse acontecimento. Exatamente isso. Eu adoro essa frase dentro dos meus treinamentos de hipnose, dentro de consultorias, e sempre que eu converso com as pessoas, e as pessoas me perguntam sobre como equilibrar as nossas emoções. É uma pergunta difícil de responder e é uma ação, eu diria que quase que uma missão impossível para o ser humano, né? Nós não controlamos, não há como controlar as nossas emoções. Há como equilibrar. O fato de tentar controlar as nossas emoções vai fazer com que nós perdamos o controle delas. Mas equilibrar, sim, é totalmente possível. E exatamente isso. O problema não é o que nos acontece. É a importância emocional que nós damos ao que acontece. Por exemplo, nós podemos estar conversando, eu e você, Marcos, na rua, ou eu posso estar conversando com qualquer ouvinte agora na rua, e eu posso te ofender, eu posso falar coisas de baixo calão, posso falar coisas pessoais para te ofender sobre isso. O problema não é eu estar fazendo isso. O problema é a importância que você vai dar a isso. Porque se você simplesmente ignorar isso, olhar para a minha cara e não levar isso a sério, você não vai se deixar influenciar por isso. As suas emoções não serão, digamos assim, alteradas com isso. Então a gente vive um momento complicado, vive um momento difícil de pandemia, mas o problema em si não é a pandemia. O problema em si é a importância emocional, principalmente, que nós damos a isso. Obviamente, a pandemia é um exemplo de que nos testa de uma maneira absurda. Porque praticamente hoje, a gente chegou no momento de praticamente hoje todas as famílias tiveram um caso dentro da família, né? Ou tivemos amigos que perderam a vida, pessoas que nós conhecemos, ou empresas que estão em grandes dificuldades, setores, né, em grandes dificuldades. Mas o problema em si não é eu estar passando dificuldade com a minha empresa, por exemplo. É a importância emocional que eu estou dando a isso. E quando eu dou importância emocional de forma errada a um problema, eu vou acabar limitando meu potencial mental de encontrar alternativa para isso. Um exemplo bem comum, né, Marcos, que eu acredito que acontece com todas as pessoas, é que você está fazendo alguma coisa, você está ali 5 minutos resolvendo um problema, 10 minutos, meia hora, 2 horas tentando resolver um problema, e você não consegue achar uma solução. De repente você levanta 30 segundos, vai tomar um cafezinho, e quando você volta você resolve em 2 minutos. A gente precisa entender, e isso que eu sempre falo, é que ao invés de a gente pode tirar um tempinho, ao invés de focar tanto em política, em futebol, em tantos assuntos do cotidiano, hoje o YouTube é uma ferramenta incrível para aprendermos sobre o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, como equilibrar as nossas emoções, tem muita coisa bacana lá, e a gente poderia aprender sobre isso, para direcionar essa energia mental de uma maneira mais assertiva. A gente precisa entender o que acontece na nossa mente quando nós estamos 3 horas tentando resolver um problema e não conseguimos, e saímos 30 segundos para tomar um cafezinho e quando a gente volta resolve em 2 minutos. A gente precisa entender que a gente precisa dar esse tempo para a nossa mente também. E quando as situações acontecem no nosso dia a dia, eu sei que é difícil. Se você me perguntar assim, como que eu vou equilibrar então agora? Como que eu vou ignorar alguém me ofendendo? Ou como que eu vou ignorar as situações adversas do dia a dia? A questão não é ignorar. A questão é aprender a desenvolver um equilíbrio emocional através de reconhecer aquilo que a gente já tem,
Porque até foi bem bacana que semana passada eu estava lá em São Paulo fazendo uma consultoria em uma empresa, e a gente fez um treinamento onde as pessoas tinham que escrever aquilo que elas tinham de bom. E elas foram poucas as que colocaram, além de carro, de casa, de trabalho, né? Colocaram a saúde, agradeceram a saúde, né, que tinham de bom, agradeceram as pernas por poder ir a algum lugar, os braços, o poder enxergar, o poder raciocinar, ou ter uma mentalidade saudável. São poucas pessoas que param para agradecer a isso. E a gente tem uma influência de rede social muito grande sobre isso. A gente se perde um pouco do que é importante para nós, do que é convicção para nós. Vanicini, inicialmente, quando você faz uma questão como essa, numa palestra, o que geralmente, e a maioria coloca, como você salientou, é pensar em bens materiais. A maioria das pessoas. A gente nunca para para analisar o quanto a gente é grato pela vida que a gente tem. As pessoas sempre me perguntam, Vanicini, eu passei por um momento de luto com a pandemia. Como que eu lido com isso? Primeiro, seja grato por você ter a oportunidade da vida. Para você lidar bem com isso, você tem que entender que vai acontecer para todos nós isso em um determinado momento. Por bem ou por mal, isso vai acontecer. E uma das formas de se lidar bem com o luto é primeiro entender e ser grato por termos a oportunidade de ainda estarmos vivos aqui, continuando, cumprindo, seguindo a nossa missão aqui dentro. E a gente precisa não parar de dar importância a bens materiais. É importante, a gente vive no mundo capitalista. Mas os bens materiais, eles vêm a partir do reconhecimento do que você tem na tua vida. Da família, que é muito importante. E essa pandemia veio para mostrar o quanto a família é importante. E comentávamos, né, Marcos, aqui fora do ar antes, o quanto a gente sente aquele 0,1% negativo batendo quando nós encontramos um amigo na rua e não podemos apertar a mão, ou não podemos dar um abraço, ou muitas vezes até dentro da nossa própria família, que temos que tomar cuidado e ficar longe, às vezes, do pai e da mãe por um tempo maior para não colocá-los em risco. Então, nós valorizamos muito os bens materiais, nós olhamos muito para isso e condicionamos a nossa vida, os nossos resultados, o nosso sucesso a isso. E isso, se não for de uma forma muito organizada, se não for de uma forma mentalmente muito bem estruturada, vai trazer problemas. Um exemplo são redes sociais, né? A gente vê as pessoas colocando coisas boas nas redes sociais, como se a vida estivesse maravilhosa, incrível. Mas quando você conhece essa pessoa, você entende o quanto existem coisas a serem corrigidas, o quanto essa pessoa tem problemas, como qualquer um de nós. A questão, hoje falando de política também, né, Marcos? O desafio que os gestores hoje têm, o desafio que o poder público hoje, de uma maneira geral, tem. Nós julgamos, nós criticamos, mas é um desafio, nós olhamos para esse desafio que eles têm também. Obviamente não vamos entrar no mérito se eles estão fazendo certo ou não, né? Mas é desafiador para todo mundo. Quando a gente olha na rede social alguém colocando que está bem, que está viajando, que está em uma viagem aproveitando com a família, às vezes a gente não entende que essa pessoa está fazendo isso justamente para se desestressar um pouquinho, para deixar para trás um pouco dos problemas que existem. E nós, como julgadores, porque a gente julga, ao invés de fazer uma leitura da sociedade e das pessoas, nós julgamos muito, muito antes de ler. E quando nós julgamos, nós acabamos julgando errado. Nós acabamos julgando que aquela pessoa que está fazendo aquela viagem, que está aproveitando, ela está com uma vida maravilhosa, incrível, extraordinária, diferente da gente. E nós achamos aquela história de que a grama do vizinho parece que é sempre melhor do que a nossa, né? E não é assim. Então, assim, a forma como a gente encara todos esses fatos, rede social, pandemia, o que está acontecendo na nossa empresa, as nossas relações pessoais, a forma como a gente vai lidar com isso muda totalmente como nós vamos estar com as nossas emoções. Então, o problema nunca é o que acontece. O problema nunca é o que está acontecendo. O problema é sempre a importância emocional que a gente dá a esses fatos. Então, voltando lá ao início, Marcos, se você simplesmente desenvolver a capacidade de ignorar uma ofensa, ou de simplesmente filtrar aquilo que é destrutivo e aquilo que é construtivo, você vai conseguir evoluir, você vai ter um equilíbrio emocional maior e você vai se incomodar menos. E isso vale também
lá para quem está no interior, isso vale para quem está na cidade, isso vale para tudo na nossa vida, para os nossos relacionamentos pessoais e profissionais. A gente precisa, antes de qualquer coisa, aprender a conseguir limitar o que nos ofende que vem da parte externa. Porque vamos pensar no futebol, que é algo que as pessoas se ofendem o tempo todo. E tudo, quando se fala de futebol, a gente está falando de conexões emocionais muito fortes na mente das pessoas. É algo que a gente tem desde criança estimulado. E tudo que nós temos de memórias, de registros na nossa mente, de lembranças, tem uma conexão emocional intensa. Então a gente precisa inicialmente, talvez respondendo em partes, como adquirir esse equilíbrio emocional, é começar a gerir, começar a limitar essas informações negativas que a gente recebe o tempo todo, essa influência negativa que a gente tem o tempo todo. Alexandre, muitas vezes esse fator emocional que você explica para o nosso ouvinte em relação a como se deve lidar com esse fator emocional, mas ele não gera só a parte emocional, ele muitas vezes acaba afetando a pessoa na área da saúde. 80%, e isso é estudo científico e a maioria dos médicos admitem isso hoje, 80% das doenças, elas têm origem emocional. O que é uma gastrite nervosa? Ela é um processo emocional que você vive por anos e que vai desencadear aquilo. A maioria, a grande, esmagadora maioria das doenças hoje tem decorrência emocional. Nós deveríamos aprender na escola como funcionam as nossas emoções, como equilibrar isso. E muitas vezes a doença em si, o problema de saúde, Marcos, ele é decorrente de anos e anos de um estímulo emocional negativo no nosso cérebro. Porque as pessoas às vezes entendem cérebro e corpo como coisas separadas. Nosso cérebro, a nossa mente, ela é conectada ao corpo e tudo vem do nosso cérebro. Tudo vem do que nós acreditamos. Então, eu sempre dou o exemplo de que assim, nós nunca entramos em uma discussão ou chegamos a vias de fato com uma pessoa por um único acontecimento. É uma soma de fatores que vem acontecendo ao longo dos dias até que nós entramos em colapso ou num conflito intenso com alguém, seja profissionalmente ou seja pessoalmente. Eu sempre falo de uma separação, por exemplo. Uma separação nunca acontece por um único fato isolado. É uma soma de fatores que vem acontecendo ao longo de anos e que chega um determinado momento que você não suporta mais aquilo. Então, o que a gente precisa fazer no dia a dia? A gente precisa ir resolvendo esses pequenos fatores, esses pequenos fatos, esse 0,1%. E quando a gente fala de saúde, de problemas de saúde, é a soma de pequenos fatores emocionais negativos que vem acontecendo ao longo da vida. E eu falo, obviamente, de problemas estomacais, gastrite nervosa, que está acontecendo muito, principalmente pelo estresse gerado pela pandemia. Então a gente precisa ir resolvendo essas coisas no dia a dia, esses pequenos detalhes. E como, Marcos? Como? Primeiro, você precisa ser grato. Precisa ter gratidão às coisas que você já tem na tua vida. Família, as coisas simples que você tem. O simples fato de você poder acordar de manhã, abrir os olhos e ter um trabalho para ir ou alguma coisa para fazer, você precisa ser grato a isso. E automaticamente você vai desenvolver um equilíbrio emocional maior. A gente precisa falar mais sobre isso. E um segundo ponto de como você equilibrar as suas emoções, vai para o YouTube 5 minutos por dia no final do dia. Vai para o YouTube e pesquisa sobre isso. Existem vídeos, existem pessoas incríveis lá na internet compartilhando dicas muito legais. Pedro Calabres, né? Eu sempre indico ele porque ele fala do cérebro, ele fala de neurociência de uma maneira maravilhosa, incrível. É um neurocientista brasileiro que simplificou a neurociência para a compreensão de qualquer pessoa. Então estude um pouquinho sobre isso. Pare de falar um pouco das coisas que incomodam, que são estímulos emocionais negativos, que é política, que é futebol, que são os problemas do cotidiano do dia a dia. E comece a falar um pouquinho mais com as pessoas como ela equilibra, o que ela faz quando ela está bem, para que você também possa começar a fazer aquilo. São pequenos pontinhos no dia a dia, Marcos, que vão somando lá no final do dia para que o teu dia acabe bem, para que o dia seguinte comece bem. Então, eu adoro essa frase que a gente começou a conversa e é exatamente isso. A partir do momento que a gente começa a equilibrar, começa a dar menos importância aos fatos, nós vamos começar a equilibrar nossas emoções e encontrar saídas de maneira mais objetiva para as coisas, de forma mais fácil, mais simplificada.
Agradecemos a sua participação mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Rosário. É sempre muito interessante quando você vem até a nossa emissora e traz essas palavras que com certeza muitos estão neste momento se identificando com o que você está falando, seja no âmbito familiar, saúde, qualquer tipo de âmbito pessoal. Enfim, é muito importante essa colocação que você faz. Obrigado mais uma vez, Vanicília Stefanoski, palestrante, hipnoterapeuta e trainer em neuronegociação, que esteve aqui na programação da Rádio Rosário conversando conosco no Realidade. Um bom dia e um bom trabalho. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, ouvintes.